Você tem que abortar, ele disse frio, sem sequer olhar em seus olhos. Naquela noite, o coração dela se partiu em 1000 pedaços. 3 anos depois, quando ele menos esperava, viu uma mulher com um bebê nos braços. Os olhos do pequeno eram idênticos aos dele. O que você faria se descobrisse que destruiu o maior amor da sua vida com uma única frase? Deixe o like agora e se inscreva no canal, porque essa história vai te arrepiar do início ao fim. E comenta, você acredita que o verdadeiro amor pode sobreviver até mesmo à dor da rejeição? As mãos tremiam enquanto segurava o envelope com o resultado do exame. O papel amassado contra os dedos gelados denunciava os nervos em frangalhos. Marina respirou fundo, sentindo o aroma doce do perfume francês que ele havia presenteado semanas atrás, ainda impregnado em sua pele. O coração batia descompassado quando finalmente tocou a campainha da mansão. A porta de mogno maciço se abriu, revelando Eduardo, impecável como sempre. O terno italiano moldava perfeitamente seu corpo atlético, mas algo nos olhos escuros estava diferente, frio, distante. Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha quando ele nem sequer esboçou um sorriso. "Preciso falar com você", murmurou ela, a voz embargada de emoção. Eduardo deu passagem sem uma palavra. O som dos saltos de Marina ecoava no mármore polido do hall, cada passo parecendo amplificar a tensão que pairava no ar. O cheiro característico da casa, uma mistura de couro fino e madeira envernizada que antes a tranquilizava, agora sufocava seus pulmões. Ele a conduziu até o escritório, aquele santuário masculino onde tomava decisões que movimentavam milhões. As estantes repletas de livros de negócios pareciam julgá-la silenciosamente. Marina sentou-se na poltrona de couro, sentindo o material frio contra sua pele através do vestido de seda. "O que você queria me dizer?", perguntou Eduardo, mantendo-se de pé atrás da mesa de jacarandá. A distância física entre eles nunca havia parecido tão abissal. Marina engoliu em seco. As palavras se formaram e morreram em sua garganta 3 vezes antes que conseguisse murmurar: "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo não piscou, não se moveu, como se tivesse se tornado uma estátua de gelo. O barulho distante do trânsito lá fora parecia vir de outro mundo. Marina observou cada microexpressão em seu rosto, procurando desesperadamente por um lampejo de alegria, surpresa, qualquer coisa que não fosse aquela frieza glacial. "Tem certeza?" Foi tudo o que ele disse, a voz monótona como quem pergunta sobre o clima. Marina estendeu o envelope com mãos trêmulas. "O exame está aqui. Fiz 3 testes diferentes, todos positivos." Eduardo pegou o papel sem tocá-la, evitando cuidadosamente qualquer contato físico. O som do papel sendo desdobrado cortou o silêncio como uma lâmina. Marina observou seus olhos percorrerem os resultados, a mandíbula se contraindo imperceptivelmente. Quando ele ergueu o olhar, Marina viu algo que a aterrorizou. Nada. Absolutamente nada. Como se ela fosse uma estranha apresentando um problema de negócios. "Você tem que abortar." As 4 palavras saíram de sua boca com a mesma naturalidade com que ele pediria um café. Marina sentiu o mundo girar. O ar rareou, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Suas mãos instintivamente se moveram para o ventre ainda plano, num gesto protetor primitivo. "Eduardo, você não pode estar falando sério", sussurrou, a voz quebrada. "Estou completamente sério", ele respondeu, caminhando até a janela panorâmica. De costas para ela, contemplou a vista da cidade que se estendia aos seus pés. "Não posso ter um filho neste momento. Minha empresa está em plena expansão internacional. Não tenho tempo nem energia para dividir com uma criança." Marina se levantou, as pernas bambas. "Mas
Mas nós conversamos sobre o futuro. Você disse que me amava. Disse que queria construir uma vida comigo. Eduardo se virou lentamente e Marina viu nos olhos dele uma dureza que jamais havia presenciado. Amor e responsabilidade são coisas diferentes, Marina. Eu gosto muito de você, mas um filho mudaria completamente nossos planos. Nossos planos? Ela repetiu incrédula. Que planos? Os seus planos, você quer dizer. Não seja dramática, ele replicou com um suspiro irritado. É apenas um procedimento simples. Você pode fazer numa clínica particular, discreta. Eu pago tudo, é claro. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Não era apenas o enjoo matinal, era repulsa. Repulsa por aquele homem que amava com cada fibra do seu ser, se revelando um monstro de coração gelado. Como você pode falar assim? Chorou ela, lágrimas quentes escorrendo pelas bochechas. É nosso bebê, é parte de mim, é parte de você. É apenas um aglomerado de células, Eduardo respondeu friamente, voltando-se novamente para a janela. Você está sendo sentimental demais. Marina soluçou, o peito arfando com a dor que se espalhava como fogo líquido por todo o seu corpo. O cheiro das rosas brancas no vaso de cristal sobre a mesa se tornou enjoativo. Tudo naquele ambiente luxuoso agora parecia artificial, sem vida. Eu não vou abortar, declarou com voz trêmula, mas determinada. Eduardo se virou bruscamente, os olhos faiscando de raiva. Então você assumirá as consequências sozinha. Não conte comigo para nada. Nada mesmo. Eduardo, por favor. Marina estendeu a mão em sua direção, mas ele recuou como se seu toque fosse venenoso. Minha decisão está tomada, Marina. Se você insistir em ter esse filho, nossa história acaba aqui, agora. O ultimato caiu como um machado. Marina sentiu seus joelhos fraquejarem. Segurou na beirada da mesa para não desabar. O anel de compromisso em seu dedo pesava como chumbo. Você realmente está terminando comigo? Por causa do nosso bebê? Perguntou numa voz que não reconhecia como sua. Estou terminando porque você se recusa a ser racional, ele respondeu, já se dirigindo para a porta. Quando tomar a decisão certa, me procure. Enquanto isso, preciso que saia da minha casa. Marina ficou sozinha no escritório, o eco das palavras cruéis reverberando nas paredes. O relógio antigo marcava cada segundo com seu tic-tac implacável. Ela olhou para o envelope amassado no chão, depois para suas mãos que tremiam incontrolavelmente. Devagar, como uma autômata, caminhou até a saída. Cada passo doía, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Na porta virou-se uma última vez. Eduardo estava de costas, falando ao telefone sobre negócios, como se os últimos 15 minutos nunca tivessem acontecido. Eu vou ter esse bebê, disse ela para o vazio. E ele vai saber que é amado, mesmo que seja só por mim. A porta se fechou com um clique suave. Marina desceu as escadas de mármore pela última vez, deixando para trás não apenas um relacionamento, mas toda a vida que havia imaginado construir. O vento frio da noite a atingiu em cheio quando saiu da mansão, mas não era nada comparado ao gelo que agora ocupava o lugar onde antes pulsava seu coração apaixonado. O apartamento pequeno nunca havia parecido tão acolhedor. Marina trancou a porta atrás de si e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. O tecido macio do sofá absorveu seus soluços enquanto ela se encolhia como uma criança ferida. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo zumbido baixo da geladeira e pelos soluços que escapavam de seu peito machucado. 3 dias haviam se passado desde aquela noite terrível. 3 dias sem comer direito, sem dormir, apenas revivendo infinitamente cada palavra venenosa que Eduardo havia cuspido. Suas amigas ligavam insistentemente, mas Marina não tinha forças para explicar.
Como contar que o homem dos seus sonhos havia se revelado um pesadelo? A barriga, ainda plana, guardava o segredo mais precioso de sua vida. Marina colocou as mãos sobre o ventre, imaginando a vidinha minúscula que crescia ali dentro. Não se preocupe, meu amor, sussurrou para o silêncio. A mamãe vai cuidar de você, só nós dois contra o mundo. O telefone tocou novamente. Dessa vez era Carla, sua melhor amiga desde a adolescência. Marina, pelo amor de Deus, faz 3 dias que você não atende. O que está acontecendo? Marina respirou fundo, sentindo o aroma familiar do chá de camomila que havia preparado. Carla, preciso te contar uma coisa. Pode vir aqui? 1 hora depois, Carla estava sentada ao seu lado, segurando suas mãos trêmulas, enquanto Marina desabafava. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com lágrimas de raiva e decepção. Aquele miserável! Explodiu Carla quando Marina terminou de contar. Como ele pode ser tão cruel? E você, minha querida, o que vai fazer? Marina secou os olhos com a manga da blusa de algodão macio. Vou ter meu bebê, não importa o que aconteça. Mas, Marina, você tem condições financeiras? Criar uma criança sozinha não é fácil. Eu sei. Marina interrompeu com determinação nova na voz. Mas já tomei minha decisão. Esse bebê vai nascer e vai ser amado como nenhuma criança jamais foi. Carla apertou sua mão com carinho. Então você tem todo o meu apoio. Vamos fazer isso juntas. Os primeiros meses foram uma montanha-russa emocional e física. Marina havia trabalhado como designer gráfica freelancer, mas agora precisava de estabilidade. Conseguiu um emprego numa pequena agência de publicidade, onde o salário era modesto, mas suficiente para começar. As manhãs eram as piores. O enjoo matinal a atacava com violência, deixando-a pálida e trêmula. Muitas vezes chegava ao trabalho com o estômago embrulhado, forçando sorrisos e fingindo normalidade. O cheiro forte do café na cozinha do escritório a fazia correr para o banheiro, onde vomitava em silêncio, limpava o rosto e voltava ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Perguntava Rodrigo, seu chefe, notando sua palidez constante. Só um pouco indisposta, mentia Marina, ajeitando os cabelos castanhos que haviam perdido o brilho dos últimos meses. A barriga começou a crescer no 4º mês. Marina sentia uma alegria indescritível toda vez que olhava seu reflexo no espelho. Passava as mãos sobre a curva suave que se formava, conversando baixinho com o bebê. Olha como você está crescendo, meu tesouro. A mamãe mal pode esperar para te conhecer. Mas nem tudo era doçura maternal. As contas chegavam impiedosamente. O aluguel, a comida, as consultas médicas, os exames. Marina fez planilhas detalhadas, cortando gastos onde podia. Cancelou a academia, parou de comprar roupas, trocou o supermercado caro por um mais barato. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Marina estava no supermercado, calculando cada centavo, quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Marina? Nossa, quanto tempo! Era Juliana, uma antiga colega de trabalho. Seus olhos desceram imediatamente para a barriga já visível de Marina. Oi, Juliana! Marina forçou um sorriso instintivamente, colocando a mão protetora sobre o ventre. Que maravilha! Você está grávida. E o Eduardo, como está? Deve estar nas nuvens. O sorriso de Marina se desfez. A dor, que ela pensava estar controlada, voltou com força total. Nós terminamos. O constrangimento no rosto de Juliana foi instantâneo. Ai, desculpa, eu não sabia. Tudo bem, Marina murmurou, fingindo interesse exagerado no preço dos iogurtes. Acontece. Quando Juliana se afastou, Marina sentiu as lágrimas ameaçarem. Ali estava ela, aos 6 meses de gravidez, comprando marcas mais baratas e enfrentando o julgamento silencioso das pessoas.
Mas quando o bebê chutou forte dentro de sua barriga, como se dissesse, estou aqui, mamãe, toda a dor se transformou em determinação feroz. Não liga para eles, meu amor, sussurrou acariciando a barriga. Nós não precisamos da aprovação de ninguém. As noites eram longas e solitárias. Marina criou rituais para se manter forte. Toda noite, antes de dormir, lia histórias em voz alta para o bebê. Colocava música clássica baixinho e dançava devagar pela sala, as mãos sempre na barriga, imaginando que já estava ninando sua criança. O quarto do bebê começou a tomar forma lentamente. Marina comprava uma peça por mês. Primeiro o berço de segunda mão que pintou de branco, depois a cômoda que restaurou com suas próprias mãos. Cada item era escolhido com amor infinito e orçamento limitado. Olha que lindo vai ficar seu quarto, dizia, mostrando as paredes que havia pintado de amarelo suave. A mamãe está preparando tudo com muito carinho para sua chegada. No 7º mês, Marina enfrentou sua maior crise financeira. Uma cliente grande cancelou um projeto importante, deixando-a sem o dinheiro que contava para o mês. Sentada na mesa da cozinha, cercada de contas em atraso, ela finalmente cedeu ao desespero. Como eu vou conseguir? Chorou a cabeça entre as mãos. Como vou criar você sozinha? Foi quando sentiu um movimento forte na barriga. O bebê parecia estar respondendo, dizendo que estava ali com ela. Marina colocou as 2 mãos no ventre e sentiu uma calma estranha tomar conta de seu coração. Tem razão, meu amor. Nós vamos conseguir. Sempre damos um jeito. E deram. Marina conseguiu novos clientes, trabalhou madrugadas inteiras, economizou em tudo que podia. Quando o 8º mês chegou, ela tinha conseguido juntar uma pequena reserva para os primeiros meses do bebê. Carla aparecia sempre que podia, trazendo comida caseira e companhia. Você está brilhando, dizia, observando Marina dobrar roupinhas minúsculas. Esse bebê tem muita sorte de ter uma mãe como você. Eu que tenho sorte de ter ele, Marina respondia, segurando uma manta azul claro que havia tricotado nas madrugadas insones. Ele me deu forças que eu nem sabia que tinha. Na última semana do 8º mês, Marina estava organizando a mala da maternidade, quando parou diante do espelho do quarto. Sua imagem refletia uma mulher completamente diferente daquela que havia saído da mansão de Eduardo meses atrás. O rosto havia amadurecido, ganhado uma determinação nova. Os olhos, antes marejados de lágrimas, agora brilhavam com propósito. Olha só como ficamos fortes, disse para a barriga enorme. Você e eu, meu tesouro, uma dupla imbatível. Aquela noite Marina sonhou que segurava um bebê lindo nos braços. No sonho, o menino abria olhos enormes e sorria para ela, como se dissesse, obrigado por me escolher, mamãe. Quando acordou, com contrações leves começando, Marina soube que estava pronta. Pronta para ser mãe, pronta para amar incondicionalmente, pronta para provar que o amor verdadeiro não precisa ser correspondido para ser real e transformador. A dor chegou como ondas furiosas do oceano, cada contração mais intensa que a anterior. Marina agarrou a lateral da cama hospitalar, os dedos brancos de tanto apertar as grades de metal frio. O suor escorria por sua testa enquanto respirava ofegante, seguindo as orientações da enfermeira de cabelos grisalhos que a acompanhava com paciência maternal. Respira fundo, querida. Inspira pelo nariz, solta pela boca, orientava a enfermeira Helena, sua voz calorosa cortando through a névoa de dor. Seu bebê está quase chegando. Eram 3 da madrugada quando Marina havia acordado com as contrações regulares. Sozinha no apartamento silencioso, havia ligado para Carla com dedos trêmulos, a voz entrecortada pela dor e pela emoção. Carla, acho que chegou a hora. Agora, 6 horas depois, Marina sentia que seu corpo não lhe pertencia mais. Era um templo sagrado onde o milagre da vida estava se completando.
Cada fibra muscular trabalhava em perfeita sintonia para trazer seu filho ao mundo. O aroma hospitalar de desinfetante, misturado com o perfume suave das flores que Carla havia trazido, criava uma atmosfera única, clínica, mas humana. Mais uma contração vem aí, avisou doutora Fernanda, posicionando-se entre as pernas de Marina. Quando eu falar, você vai fazer força, tá bom? Marina assentiu, o cabelo grudado no rosto suado. Seus olhos encontraram os de Carla, que segurava sua mão esquerda com força reconfortante. Você consegue, Marina. Seu bebê está quase aqui. A contração chegou como um tsunami. Marina cerrou os dentes e fez força com cada célula do seu ser. Um grito gutural escapou de sua garganta, um som primitivo que vinha das profundezas da criação feminina. O mundo se reduziu àquele momento, àquela dor transcendental que traria a maior alegria de sua vida. Vejo a cabecinha, exclamou a médica com entusiasmo. Só mais um pouquinho, Marina. Seu filho está coroando. Lágrimas de esforço e emoção escorreram pelas bochechas de Marina. Através da exaustão, uma energia sobrenatural tomou conta de seu corpo. Era como se todas as mulheres que já haviam dado à luz antes dela estivessem ali, sussurrando encorajamento em seus ouvidos. Na próxima contração, a última força, instruiu doutora Fernanda. Vai nascer. Marina fechou os olhos e se conectou com a força ancestral que pulsava em suas veias. Quando a contração final chegou, ela canalizou toda sua determinação, todo o seu amor, toda sua esperança naquele momento supremo. E então aconteceu. Um choro agudo e poderoso ecoou pela sala de parto, o som mais belo que Marina jamais havia escutado. Seu coração parou por um instante antes de explodir em alegria pura. O bebê estava vivo, estava respirando, estava no mundo. É um menino, anunciou a médica, erguendo uma criaturinha rosada e perfeita. Um menino lindo e saudável. Marina estendeu os braços trêmulos, as lágrimas agora de pura felicidade cascateando sem controle. Meu filho, meu menino. Doutora Fernanda colocou o recém-nascido sobre o peito nu de Marina. A pele macia e quentinha do bebê contra a sua foi a sensação mais sublime que já experimentara. O cheirinho único de bebê recém-nascido, doce, limpo, com um toque de algo celestial, invadiu seus sentidos como um perfume divino. Oi, meu amor, sussurrou Marina, a voz quebrada de emoção. Finalmente você chegou. A mamãe estava esperando você há tanto tempo. O bebê parou de chorar instantaneamente ao ouvir sua voz. Os olhinhos minúsculos se abriram lentamente, revelando íris azuis profundas e cristalinas. Marina sentiu seu mundo se reorganizar completamente naquele olhar. Nada mais importava. Nem Eduardo, nem o dinheiro, nem os julgamentos. Existiam apenas ela e aquele anjo perfeito que havia carregado por 9 meses. Ele te reconheceu, murmurou Carla, também chorando. Olha como ele está te olhando. Marina acariciou delicadamente a cabecinha coberta de cabelos escuros e sedosos. Os dedinhos minúsculos se fecharam instintivamente around seu dedo indicador com força surpreendente. Você é tão forte, meu príncipe, igual a mamãe. Como vai se chamar? Perguntou a enfermeira Helena, preparando os papéis da certidão. Marina havia pensado em vários nomes durante a gravidez, mas naquele momento, olhando para o rostinho angelical do filho, soube exatamente qual era o nome certo. Miguel, disse com certeza absoluta. Miguel, que significa quem é como Deus, porque ele é meu milagre. As próximas horas passaram como um sonho dourado. Marina não conseguia parar de olhar para Miguel. Cada detalhe era perfeito. As sobrancelhinhas finas, o narizinho arrebitado, os lábios rosados em formato de coração. Era como se tivesse sido esculpido por mãos divinas. Quando a enfermeira veio buscar Miguel para os primeiros cuidados médicos,
Marina sentiu um vazio físico no peito. Não demora, querida. Só alguns exames de rotina e ele volta para você. Sozinha na cama hospitalar, Marina colocou as mãos sobre o ventre, agora vazio e murcho. Ainda doía, mas era uma dor boa, a dor de quem havia completado a missão mais importante da vida. Olhou pela janela do quarto e viu o sol nascendo dourado no horizonte. Um novo dia, uma nova vida, um novo começo. Obrigada, sussurrou para o universo. Obrigada por me dar forças. Obrigada por me dar ele. Quando trouxeram Miguel de volta já limpo e embrulhado numa mantinha azul clara, Marina o recebeu como quem recebe um tesouro invaluável. O bebê estava calmo, os olhinhos alertas observando o mundo ao redor com curiosidade infantil. Posso te contar um segredo, meu amor? Marina murmurou, ajeitando-o no colo. Quando eu soube que você ia nascer, fiquei com muito medo. Medo de não conseguir te criar sozinha. Medo de não ser uma boa mãe. Mas agora, olhando para você, eu sei que vamos ser a dupla mais incrível do mundo. Miguel fez um barulhinho suave, como se concordasse. Marina riu através das lágrimas, um som melodioso que ecoou pelo quarto silencioso. Eu prometo para você, Miguel, continuou, a voz firme e cheia de determinação. Eu prometo que você nunca vai sentir falta de amor. Nunca vai se sentir rejeitado ou indesejado. Você vai crescer sabendo que é o menino mais amado do universo. E quando for grande o suficiente para entender, vai saber que a mamãe te escolheu desde o primeiro momento. Te escolheu contra tudo e contra todos. O bebê se aconchegou mais contra o peito de Marina, como se entendesse every palavra. Seus olhinhos começaram a piscar pesadamente, o cansaço do nascimento finalmente chegando. Dorme, meu príncipe, cantarolou Marina suavemente, balançando-o devagar. Dorme tranquilo que a mamãe está aqui. Sempre vai estar. Enquanto Miguel adormecia em seus braços, Marina sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Todos os medos, todas as inseguranças, toda a dor do abandono se dissolveram naquela sala iluminada pelo sol matinal. Ela havia conseguido. Havia trazido ao mundo o ser mais perfeito que já existira. Carla retornou com café e sanduíches, parando na porta ao ver a cena. Meu Deus, Marina, vocês dois parecem um quadro renascentista. Pura perfeição. Marina ergueu os olhos radiantes. Carla, ele é perfeito. Absolutamente perfeito. Olha esses olhinhos, esses dedinhos. É como se Deus tivesse caprichado especialmente nele. Posso pegar ele um pouquinho? Pediu Carla, estendendo os braços. Marina hesitou por um segundo antes de entregar seu tesouro para a melhor amiga. Ver outra pessoa segurando Miguel despertou um instinto protetor feroz que ela nem sabia que possuía. Ele é realmente lindo, Marina, murmurou Carla, balançando o bebê com cuidado. E sabe de uma coisa? Ele tem seu nariz. E essa bocinha é igualzinha à sua quando você era criança. Marina sorriu, tocando suavemente o pezinho de Miguel. E os olhos? Você acha que são meus também? Carla observou atentamente. Na verdade, eles me lembram alguém, mas não consigo identificar quem. Marina preferiu não pensar nisso. Não hoje. Hoje era dia de celebrar o milagre, não de reviver dores passadas. Miguel era seu, completamente seu, e isso era tudo que importava. Quando a tarde chegou, Marina estava sozinha com Miguel novamente. O bebê mamava vorazmente, seus olhinhos fechados em concentração absoluta. Marina acariciou os cabelos sedosos, maravilhada com cada sensação nova. Você estava com fome, né, meu amor? Sussurrou. A mamãe também ficou 9 meses esperando para te alimentar, te cuidar, te amar. Naquele momento, segurando seu filho recém-nascido, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Não importava what vinha pela frente, quais dificuldades os aguardavam.
Eles tinham um ao outro, e isso tornava qualquer obstáculo superável. 3 anos se passaram como páginas sendo viradas rapidamente. Marina caminhava pelo shopping com passos confiantes, segurando a mãozinha pequena e morna de Miguel. O menino, agora com seus 3 anos recém-completados, saltitava ao seu lado com energia contagiante, seus olhos azuis brilhando de curiosidade enquanto observava as vitrines coloridas. "Mamãe, posso tomar sorvete?" perguntou Miguel com aquela vozinha doce que derretia o coração de Marina todos os dias. Seus cabelos escuros caíam em cachos rebeldes sobre a testa, dando-lhe um ar travesso e irresistível. "Claro que pode, meu príncipe", respondeu Marina, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. O cheiro gostoso de sabonete infantil emanava da pele rosada de Miguel, misturado com o aroma suave do amaciante nas roupinhas que ela havia passado com tanto carinho naquela manhã. Marina havia se transformado completamente nos últimos 3 anos. A mulher frágil e abandonada havia dado lugar a uma mãe guerreira e determinada. Seu cabelo estava mais curto agora, num corte moderno que realçava seus traços amadurecidos. Usava uma blusa coral, que destacava o brilho dourado da pele beijada pelo sol das tardes no parque com Miguel. Seus olhos tinham uma luz nova, a luz de quem havia descoberto um propósito maior na vida. A sorveteria ficava no segundo andar, e Marina escolheu uma mesa perto da balaustrada de vidro, de onde podia observar o movimento do térreo. Miguel atacou seu sorvete de chocolate com a seriedade de quem executa uma missão importante, lambuzando o rosto todo e arrancando risadas melodiosas da mãe. "Devagar, meu amor." Marina riu, pegando um guardanapo para limpar as bochechas rechonchudas do filho. "O sorvete não vai fugir." "É que está muito gostoso, mamãe." Miguel explicou com a boca cheia, os olhinhos brilhando de felicidade. "Você não quer?" "Já estou satisfeita só vendo você feliz", Marina respondeu, acariciando os cabelos sedosos do menino. Foi nesse momento de pura doçura maternal que o destino decidiu intervir. Eduardo estava 3 andares abaixo, saindo de uma loja de eletrônicos com uma sacola na mão. 3 anos haviam se passado desde aquela noite terrível, e ele raramente pensava em Marina. Sua vida havia seguido o curso planejado. A empresa havia se expandido internacionalmente, os lucros haviam triplicado, ele havia se tornado ainda mais poderoso e respeitado no mundo dos negócios. Mas algo o fez parar. Uma risada infantil ecoou pelo átrio do shopping, clara e cristalina como sino de igreja. Eduardo ergueu os olhos instintivamente, seguindo o som que havia tocado algo profundo em seu peito. Sua visão varreu o segundo andar até encontrar uma mulher de blusa coral sentada numa mesa da sorveteria. Marina. O mundo parou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar rareou em seus pulmões e ele teve que se apoiar numa coluna de mármore para não cambalear. Marina estava ali, mais linda do que jamais havia sido, com um sorriso radiante no rosto, enquanto limpava o rosto de uma criança. Uma criança. Os olhos de Eduardo desceram para o menino, que Marina segurava com tanto carinho. Mesmo à distância, havia algo familiar naquela criança. O formato do rosto, a cor dos cabelos, o jeito de mexer as mãos. "Não pode ser", murmurou Eduardo para si mesmo, o coração disparando descontroladamente. Como um homem em transe, ele se dirigiu para a escada rolante. Cada degrau que subia amplificava os batimentos cardíacos ensurdecedores em seus ouvidos. As pernas pareciam ter vida própria, levando-o inexoravelmente em direção à mesa onde Marina estava. Marina estava contando uma história engraçada para Miguel quando uma sombra caiu sobre a mesa. Ela ergueu os olhos despreocupadamente, esperando ver um garçom ou algum conhecido. Em vez disso, viu Eduardo. O sorriso morreu instantaneamente em seus lábios.
A cor fugiu de seu rosto como se todo o sangue tivesse escorrido para os pés. Por um momento, ela pensou estar tendo uma alucinação. Não era possível que ele estivesse ali, parado diante dela como um fantasma do passado. Marina, Eduardo disse, a voz rouca e irreconhecível. Seus olhos não conseguiam se desviar do menino que brincava inocentemente com a colherinha do sorvete. Eduardo, ela conseguiu sussurrar, instintivamente puxando Miguel para mais perto de si. O coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Miguel percebeu a tensão no ar e ergueu os olhos azuis, curiosos, para o homem alto que estava parado ao lado da mesa. Oi, disse com a naturalidade típica das crianças, um sorrisinho tímido brincando em seus lábios. Eduardo sentiu o mundo girar. Aqueles olhos azuis eram idênticos aos seus. A mesma tonalidade, a mesma intensidade, até mesmo a mesma forma ligeiramente amendoada. O formato do nariz, o desenho da boca, as sobrancelhas bem definidas, era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo. Meu Deus! Eduardo murmurou, cambaleando para trás, como se tivesse sido atingido por um raio. Marina viu o reconhecimento nos olhos dele e se levantou rapidamente, pegando Miguel no colo num movimento protetor. Vamos embora, meu amor, disse para o filho, a voz trêmula. Mas, mamãe, eu não terminei meu sorvete, Miguel protestou, estendendo os bracinhos em direção à tigela abandonada. Depois a mamãe compra outro, Marina disse, já se afastando da mesa com passos apressados. Espera, Eduardo disse, a voz saindo como um rugido baixo e desesperado. Por favor, Marina, espera. Marina parou, ainda de costas para ele. Miguel a observava com olhos grandes e confusos, sentindo a angústia da mãe sem entender o motivo. Ele é meu filho, não é? Eduardo perguntou, a voz quebrada pela emoção crua. Aquele menino, ele é meu filho. Marina se virou lentamente, os olhos marejados, mas a postura ereta e desafiadora. Esse menino, disse com voz firme, é meu filho, só meu. Marina, pelo amor de Deus! Eduardo se aproximou com cuidado, como quem se aproxima de um animal ferido. Olha para ele, olha para mim. Ele tem meus olhos, meu nariz. É impossível negar. E o que você quer que eu faça com essa informação? Marina retrucou, o tom gelado cortando o ar como lâmina afiada. Quer que eu te parabenize por finalmente ter prestado atenção? Miguel começou a se agitar no colo da mãe, assustado com a tensão que crescia ao redor. Mamãe, quem é esse homem? Perguntou baixinho, escondendo o rostinho no pescoço de Marina. A pergunta inocente foi como uma punhalada no coração de Eduardo. Seu próprio filho não sabia quem ele era. Não sabia que existia. Ninguém importante, meu amor. Marina respondeu, beijando os cabelos do menino. Só um conhecido da mamãe. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Como ele se chama? Perguntou numa voz que mal saía da garganta. Marina hesitou por um momento antes de responder. Miguel. Miguel, Eduardo repetiu, como se estivesse provando o sabor do nome. Que idade ele tem? 3 anos, Marina respondeu secamente. Completou no mês passado. Eduardo fez as contas rapidamente. 9 meses antes do nascimento de Miguel, exatamente a época em que ele havia mandado Marina embora. O mundo girou ao redor dele como um carrossel descontrolado. Marina, ele disse, a voz carregada de uma emoção que não conseguia nomear. Eu preciso conversar contigo. Por favor. Não temos nada para conversar, Marina replicou, ajustando Miguel no quadril. Você deixou bem claro sua posição 3 anos atrás. Eu era um idiota, Eduardo disse desesperadamente. Eu era jovem, assustado, focado apenas nos negócios. Eu não sabia. Não sabia o quê? Marina o interrompeu, os olhos faiscando de raiva contida. Não sabia que bebês crescem.
Não sabia que se tornam crianças reais, com personalidade, com necessidades, com o direito de serem amados? Miguel começou a choramingar, incomodado com o tom alterado da mãe. Marina imediatamente suavizou a voz, sussurrando palavras de conforto no ouvido do filho enquanto balançava suavemente. Eduardo observou a cena com o coração partido. A naturalidade com que Marina consolava a criança, o jeito como Miguel se acalmava instantaneamente em seus braços, a conexão visível entre os dois. Ele havia perdido tudo isso. Havia perdido 3 anos da vida do seu filho. Deixe eu conhecê-lo, Eduardo pediu, a voz quebrada. Por favor, Marina, ele é meu filho também. Marina o encarou por um longo momento, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Seu filho, repetiu lentamente. Onde você estava quando eu vomitava todas as manhãs sozinha? Onde você estava quando eu chorava de medo no meio da madrugada? Onde você estava quando ele nasceu, quando deu os primeiros passos, quando falou a primeira palavra? Cada pergunta era como uma bala atingindo Eduardo em cheio. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar acusador dela. Eu estava construindo um império, murmurou, pensando que estava fazendo a coisa certa. Para quem? Marina perguntou cruelmente. Certamente não para nós. Miguel havia parado de chorar e agora observava o homem estranho com curiosidade infantil. Mamãe, por que o moço está triste? Perguntou inocentemente. A pergunta despedaçou o coração de Eduardo. Até mesmo uma criança de 3 anos conseguia ver sua dor. Marina olhou para o filho, depois para Eduardo. E algo em sua expressão se suavizou ligeiramente. Às vezes, os adultos ficam tristes quando percebem que fizeram coisas erradas, meu amor. Eduardo ergueu os olhos, um lampejo de esperança brilhando nas profundezas azuis. Marina, eu sei que não mereço, mas posso tentar compensar o tempo perdido? Marina estudou seu rosto por um longo momento. Via sinceridade ali, mas também via 3 anos de abandono, 3 anos de noites em claro, 3 anos criando Miguel sozinha. Não sei, Eduardo, disse finalmente. Não sei se é justo com Miguel. Ele tem uma vida, uma rotina, uma estabilidade. Não posso simplesmente virar tudo de cabeça para baixo porque você finalmente decidiu aparecer. Eu entendo, Eduardo disse rapidamente. Mas, por favor, não me tire essa chance. Deixa eu provar que mudei. Marina balançou Miguel suavemente, pensando. O menino havia voltado a brincar com uma mechinhas do cabelo dela, alheio à tempestade emocional que acontecia ao seu redor. Eu vou pensar, disse finalmente, mas não prometo nada. Era mais do que Eduardo esperava. Obrigado, murmurou. Marina, obrigado por ter tido ele, por ter sido forte quando eu fui fraco. Marina assentiu brevemente e se afastou, levando Miguel consigo. Eduardo ficou parado no meio da sorveteria, observando a mulher que havia amado desaparecer na multidão, carregando nos braços o filho que ele nem sabia que existia. 2 semanas se passaram desde o encontro no shopping. 2 semanas de noites insones para Marina, revirando na cama enquanto ouvia a respiração tranquila de Miguel no quarto ao lado. 2 semanas de Eduardo mandando flores, cartões, presentes que ela devolvia sem abrir. 2 semanas de um telefone que tocava insistentemente e que ela se recusava a atender. Nesta manhã de sábado, Marina estava no parque favorito de Miguel, observando o filho brincar no escorregador colorido. O sol filtrava through as folhas das árvores, criando um mosaico dourado no chão. O ar estava perfumado com o aroma doce das flores de jasmim que ornamentavam as alamedas. Era um momento de paz que ela tentava aproveitar, sabendo que a tempestade emocional ainda não havia passado. Miguel corria entre os brinquedos com outros meninos da idade dele, sua risada cristalina ecoando pelo espaço.
Usava uma camiseta azul marinho que realçava seus olhos e um shortinho jeans que Marina havia comprado na promoção. Seus cabelos escuros bagunçados pelo vento dançavam while ele brincava, completamente alheio às preocupações que consumiam sua mãe. "Mamãe, olha como eu sou corajoso!" gritou Miguel do alto do escorregador antes de descer em disparada, os bracinhos abertos como asas. "Muito corajoso, meu príncipe", Marina respondeu, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a garrafa de água gelada, condensação escorrendo entre seus dedos. Foi quando viu a silhueta conhecida se aproximando. Eduardo caminhava devagar pela trilha de pedriscos, as mãos nos bolsos de uma calça social cinza. Usava uma camisa branca simples, sem gravata, os primeiros botões desabotoados. Parecia mais humano assim, menos intimidador que o executivo implacável que ela conhecera. Mas os olhos continuavam os mesmos, azuis como o oceano em tempestade, carregados de emoções que ele não sabia expressar. Marina sentiu o coração acelerar, mas não de romantismo. Era pânico puro. Instintivamente, olhou para Miguel, que continuava brincando, sem perceber a aproximação do estranho. "Marina!" Eduardo disse quando chegou perto o suficiente para que ela ouvisse, sem que as outras mães no parque prestassem atenção. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou entre dentes, levantando-se do banco de madeira onde estava sentada. O tecido do vestido amarelo colou em suas pernas suadas pelo nervosismo. "Eu precisava te ver", Eduardo respondeu, mantendo distância respeitosa, mas sem desviar os olhos do rosto dela. "Você não atende minhas ligações, devolve tudo que eu mando." "Por que não temos nada para conversar?" Marina interrompeu, cruzando os braços defensivamente sobre o peito. "Pensei que tinha deixado isso claro." "Marina, por favor", Eduardo disse, a voz carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. "Eu sei que errei, sei que não mereço, mas esse menino é meu filho. Tenho direitos." A palavra direitos atingiu Marina como um tapa na cara. Ela deu um passo à frente, os olhos faiscando de raiva. "Direitos?" repetiu, a voz baixa, mas venenosa. "Que direitos? Você abriu mão de todos os direitos quando me disse para abortar." Eduardo recuou ligeiramente, como se tivesse sido fisicamente atingido. "Eu estava assustado, imaturo." "Você estava sendo cruel", Marina o cortou, as lágrimas finalmente brotando. "Você olhou nos meus olhos e disse que nosso filho era apenas um aglomerado de células. Lembra?" Miguel parou de brincar, percebendo a agitação da mãe. Correu até ela com passadas curtas, segurando na barra do vestido amarelo. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou com a voz preocupada. Marina imediatamente se agachou, limpando rapidamente as lágrimas para não assustar o filho. "Não é nada, meu amor. A mamãe só ficou um pouquinho triste, mas já passou." Miguel olhou para Eduardo com curiosidade infantil. "Você é o moço do sorvete?" perguntou inocentemente. Eduardo sentiu o coração se despedaçar. "Sou", conseguiu dizer, a voz rouca. Posso saber seu nome?" "Miguel", o menino respondeu com um sorriso tímido. "Tenho 3 anos, e você?" "Eu me chamo Eduardo", ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. De perto, a semelhança era ainda mais assustadora. Era como olhar para uma foto sua de quando era criança. "Eduardo é nome de rei", Miguel disse com seriedade, fazendo Eduardo sorrir despite da dor no peito. "E Miguel é nome de anjo", Eduardo respondeu suavemente. Marina se levantou bruscamente, pegando Miguel pela mão. "Vamos embora, meu amor. Já brincou bastante por hoje." "Mas, mamãe, eu quero brincar mais", Miguel protestou, olhando tristemente para os brinquedos. "Outro dia a gente volta", Marina disse, já caminhando em direção à saída do parque.
Eduardo a seguiu, mantendo distância para não parecer ameaçador. Marina, espera. Por favor, me dá 5 minutos. Só 5 minutos para conversarmos. Marina parou, ainda segurando a mão de Miguel. Ela olhou ao redor e viu outras famílias aproveitando o sábado ensolarado. Crianças correndo, pais empurrando balanços, casais jovens namorando na grama, uma normalidade que ela e Miguel nunca haviam experimentado. Miguel quer brincar mais um pouquinho no escorregador enquanto a mamãe conversa com o Eduardo? Perguntou, forçando leveza na voz. Miguel bateu palminhas animado. Quero. Posso ir sozinho? Pode, mas fica onde eu posso te ver, Marina instruiu, apontando para o playground que ficava a poucos metros. Quando Miguel saiu correndo, Marina se virou para Eduardo com expressão glacial. 5 minutos, disse secamente. Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para o discurso mais importante de sua vida. Marina, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que não posso apagar as palavras cruéis que disse, mas preciso que você saiba que eu mudei. Mudou como? Marina perguntou com ceticismo. Agora você quer filhos porque descobriu que já tem um? Não, Eduardo disse rapidamente. Mudei porque os últimos 3 anos me ensinaram que sucesso profissional não significa nada quando você está vazio por dentro. Eu tenho tudo o que pensei que queria, mas acordo todas as manhãs me sentindo perdido. Marina cruzou os braços, não demonstrando nenhuma simpatia. E o que isso tem a ver comigo e com Miguel? Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Marina lembrava bem. Quando te vi no shopping, quando vi ele, foi como se uma luz se acendesse numa sala escura. Eu percebi o que havia perdido. Não apenas um filho, mas a chance de ser uma pessoa melhor. Bonitas palavras, Marina disse friamente. Mas palavras não criam filhos sozinhas. Palavras não ficam acordadas a noite toda quando eles têm febre. Palavras não trabalham horas extras para pagar fraldas e medicamentos. Cada frase era como uma flechada certeira. Eduardo sentiu o peso total de sua ausência, de suas escolhas egoístas. Você tem razão, disse baixinho. Eu não estava lá. Não fui pai quando ele precisava, mas posso tentar ser agora. Marina riu amargamente. Ah, que conveniente! Agora que ele já passou da fase difícil, agora que já fala, já anda, já dorme a noite toda, você quer aparecer e ser pai? Não é isso, Eduardo protestou desesperadamente. Eu quero conhecê-lo. Quero que ele me conheça. Quero fazer parte da vida dele. E se eu disser não? Marina desafiou. Se eu disser que já criamos nossa vida, nossa rotina, nossa felicidade sem você? Eduardo engoliu em seco. Então eu vou respeitar, mas te imploro que me dê uma chance de provar que posso ser o pai que Miguel merece. Marina olhou para o filho, que brincava alegremente no escorregador, completamente alheio à conversa que definiria seu futuro. E se ele se apegar a você e depois você decidir que paternidade é difícil demais? E se você cansar de brincar de papai e desaparecer da vida dele? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ele viu o medo real nos olhos de Marina. Não medo dele, mas medo de que Miguel fosse abandonado novamente. Isso não vai acontecer, disse com convicção absoluta. Como eu posso ter certeza? Marina perguntou, a voz quebrando ligeiramente. Como eu posso arriscar o coração do meu filho baseada na sua palavra? Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando Miguel brincar. O menino havia feito amizade com outra criança e eles brincavam together de pega-pega, suas gargalhadas preenchendo o ar. Porque, Eduardo disse finalmente, pela primeira vez na minha vida eu tenho algo mais importante que meu orgulho para lutar. Eu tenho um filho que não me conhece e uma mulher que eu magoei profundamente. Se isso não me fizer um homem melhor, nada mais vai.
Marina estudou seu rosto, procurando sinais de mentira ou manipulação. Tudo o que viu foi sinceridade crua e dor genuína. Miguel! Chamou. Vem aqui, meu amor! Miguel correu até eles, o rosto corado de tanto brincar. Já vamos embora, mamãe? Marina se agachou ao lado do filho, escolhendo cuidadosamente as palavras. Miguel, você gostaria de conhecer melhor o Eduardo? Talvez tomar um sorvete juntos algum dia? Miguel olhou para Eduardo com interesse renovado. Você gosta de sorvete de chocolate? Adoro, Eduardo respondeu, sorrindo genuinamente pela primeira vez em semanas. Então tá bom, Miguel declarou com a simplicidade típica das crianças. Marina se levantou, encarando Eduardo com seriedade. Uma chance, disse baixinho. Uma única chance. Se você decepcionar ele, se você sumir, se você machucá-lo de qualquer forma, eu garanto que você nunca mais vai chegar perto dele. Entendeu? Eduardo assentiu solenemente. Entendi. E Marina? Obrigado. Marina não respondeu. Apenas pegou a mão de Miguel e começou a caminhar em direção à saída do parque. Eduardo ficou parado, observando-os se afastarem, sabendo que sua vida havia mudado completamente naqueles 5 minutos. Quando eles desapareceram de vista, Eduardo se permitiu chorar pela primeira vez em anos. Lágrimas de arrependimento, de gratidão e de um amor paternal que ele nem sabia que possuía. O primeiro encontro foi marcado para o sábado seguinte, num parque temático infantil que Eduardo havia pesquisado cuidadosamente. Marina chegou pontualmente às 2 da tarde, segurando a mão de Miguel, que saltitava de animação ao ver os brinquedos coloridos e ouvir os sons alegres das outras crianças. Eduardo já estava esperando no portão de entrada, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Usava jeans escuros e uma camisa polo azul clara, tentando parecer mais casual, mais acessível. Nas mãos, segurava um carrinho de controle remoto vermelho brilhante que havia comprado numa loja de brinquedos caros, sem saber se era apropriado para a idade de Miguel. Oi, Eduardo! Miguel gritou alegremente, soltando a mão da mãe e correndo em sua direção. A espontaneidade da criança pegou Eduardo desprevenido e ele se ajoelhou rapidamente para receber o pequeno abraço que Miguel lhe ofereceu. O cheiro de shampoo infantil nos cabelos escuros de Miguel, a sensação dos bracinhos magros ao redor do pescoço, o calor do corpinho pequeno, tudo isso atingiu Eduardo como uma onda avassaladora de emoções que ele não sabia que era capaz de sentir. Suas mãos tremeram ligeiramente quando retribuiu o abraço. Oi, campeão, conseguiu dizer, a voz embargada. Trouxe uma coisa para você. Miguel se afastou com os olhos brilhando de curiosidade. Quando viu o carrinho, deu um gritinho de alegria que fez outros pais se virarem para olhar. É meu, de verdade. É seu, Eduardo confirmou, entregando o brinquedo nas mãozinhas ansiosas. Marina observou a cena de longe, os braços cruzados e uma expressão cautelosa no rosto. Via a felicidade genuína no rosto do filho, mas também a ansiedade palpável de Eduardo. Era como assistir a 2 estranhos tentando construir uma ponte sobre um abismo profundo. Obrigada, disse secamente quando Eduardo se aproximou, depois que Miguel saiu correndo para testar o carrinho numa área gramada. Não precisa me agradecer, Eduardo respondeu, os olhos fixos no menino que brincava a alguns metros de distância. Ele é perfeito, Marina. Como você conseguiu criar um menino tão alegre, tão carinhoso? Amor, Marina respondeu simplesmente. Muito amor e muita paciência. Eduardo sentiu a crítica implícita, mas não reagiu. Merecia cada palavra áspera, cada olhar desconfiado. Posso tentar ser parte disso agora? Perguntou baixinho. Marina não respondeu, mas acenou para Miguel, que havia conseguido fazer o carrinho dar uma volta completa e corria para mostrar à mãe. Mamãe, olha, ele anda sozinho.
exclamou Miguel, segurando o controle remoto como se fosse um tesouro. Que incrível, meu príncipe, Marina disse, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. Você já sabe mexer? O Eduardo me ensinou, Miguel disse, olhando gratamente para o homem alto. Ele disse que quando eu ficar maior, posso dirigir um carro de verdade. Marina lançou um olhar warning para Eduardo, que rapidamente se corrigiu. Claro, só quando você for bem grandinho e com a permissão da mamãe, disse, as bochechas ligeiramente avermelhadas. Os primeiros encontros foram tensos e artificiais. Eduardo tentava demais, comprando presentes caros demais, sugerindo programas elaborados demais. Miguel, na sua inocência infantil, ficava extasiado com a atenção e os brinquedos, mas Marina via através da fachada. Ele não precisa de mais um carrinho, disse numa tarde, quando Eduardo apareceu com um caminhão de bombeiros completo com luzes e sirenes. Precisa de consistência, de alguém que apareça não só nos finais de semana, mas que esteja aqui quando ele tiver pesadelo no meio da semana. Eu quero estar, Eduardo insistiu. Quero fazer parte da rotina dele. Então pare de tentar comprá-lo, Marina retrucou. Miguel não precisa de presentes, precisa de presença. Foi um momento decisivo. Eduardo guardou o caminhão no porta-malas e se sentou na grama do parque, ao lado de Miguel, que brincava com gravetos e pedrinhas que havia encontrado no chão. O que você está construindo? Perguntou Eduardo, genuinamente curioso. Uma casa, Miguel respondeu com seriedade. Para o João de Barro que eu vi na árvore. A mamãe disse que ele constrói casas de barro. Eduardo observou as mãozinhas sujas, trabalhando com concentração total, organizando os gravetos em pequenos montes. Posso ajudar? Miguel assentiu entusiasmado e os dois passaram a tarde inteira construindo casinhas imaginárias para pássaros. Eduardo descobriu que Miguel tinha uma imaginação rica e uma curiosidade insaciável sobre tudo. Por que as formigas andam em fila? De onde vem a chuva? Se os pássaros sonham quando dormem? Marina observou de longe, sentada num banco de madeira, vendo Eduardo tentar responder pacientemente a cada pergunta. Pela primeira vez, viu algo além do empresário implacável. Viu um homem tentando ser pai. No terceiro encontro, Miguel adoeceu na véspera. Marina ligou para Eduardo às 7 da manhã, a voz cansada ao telefone. Miguel está com febre. Não vamos poder ir ao cinema hoje. Ele está bem? Precisa de alguma coisa? Posso levar remédio? Posso... Eduardo, Marina o interrompeu suavemente. Ele só está gripado. Vai ficar bom. Houve uma pausa. Posso pelo menos saber como ele está? Durante o dia? Marina hesitou. Pode ligar mais tarde. Eduardo ligou 3 vezes naquele dia. De manhã para saber se a febre havia baixado. À tarde para perguntar se Miguel havia comido alguma coisa. À noite para saber se ele estava dormindo melhor. Você não precisa ligar tanto, Marina disse na terceira ligação, mas sua voz estava menos fria. Eu sei, Eduardo admitiu, mas eu fico preocupado. É estranho. Nunca me preocupei tanto com alguém que mal conheço. Bem-vindo à paternidade, Marina disse secamente, mas havia algo próximo de um sorriso em sua voz. O primeiro breakthrough real veio no quarto encontro. Estavam num parque simples, sem brinquedos elaborados, apenas balanços e escorregadores básicos. Miguel brincava feliz quando tropeçou e ralou o joelho numa pedra. O choro foi instantâneo e dramático, como só as crianças sabem fazer. Marina correu imediatamente, mas Eduardo chegou primeiro, pegando Miguel no colo num reflexo paternal que o surpreendeu. Shhh, está tudo bem, campeão, murmurou Eduardo, balançando suavemente enquanto examinava o machucado. Foi só um arranhãozinho. Vamos limpar e vai ficar novinho em folha. Miguel se acalmou nos braços de Eduardo, os soluços diminuindo gradativamente. Dói, murmurou contra o pescoço do pai. Eu sei que dói.
Eduardo disse suavemente. Mas você é muito corajoso. Os meninos corajosos como você ficam bons rapidinho. Marina observou a cena com o coração apertado. Via Eduardo consolando Miguel com uma naturalidade que ela não esperava. Via o filho se deixando ser consolado por aquele homem que ainda era praticamente um estranho. Quando Eduardo entregou Miguel de volta para que ela limpasse o ferimento, seus olhos se encontraram por um momento. Havia algo diferente no olhar dele, uma ternura, uma preocupação genuína que ela reconhecia porque sentia a mesma coisa todos os dias. Obrigada, disse baixinho. De nada, Eduardo respondeu. Mas ambos sabiam que havia algo mais profundo acontecendo naquela troca simples. A partir daquele dia, os encontros ficaram mais naturais. Eduardo parou de chegar com presentes elaborados e começou a aparecer com coisas simples. Pipoca para dar aos patos do parque, giz de cera para desenhar na calçada, bolhas de sabão que faziam Miguel gargalhar quando estouravam no ar. Você está aprendendo, Marina comentou numa tarde, vendo Eduardo ensinando Miguel a empinar pipa numa praça próxima ao apartamento dela. Sou um aluno dedicado, Eduardo respondeu, sorrindo, enquanto observava Miguel correr atrás da pipa que dançava no vento. E tenho o melhor professor do mundo. Marina seguiu seu olhar e viu o que ele via. Um menino de 3 anos, cabelos bagunçados pelo vento, rindo com alegria pura, enquanto tentava controlar uma pipa amarela em formato de borboleta. Era uma cena cotidiana, simples, mas carregada de uma beleza que ela nunca havia parado para perceber completamente. Ele tem medo do escuro, Marina disse de repente, surpreendendo a si mesma. Eduardo se virou para ela, percebendo que ela estava oferecendo informação pessoal sobre Miguel voluntariamente pela primeira vez. Medo do escuro? Desde pequeno, dorme com uma luzinha de tomada no quarto e tem uma mania estranha de organizar os brinquedos por cor antes de dormir. Eduardo absorveu cada palavra como se fossem pepitas de ouro. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Marina hesitou. Depois continuou. Ele adora histórias de dragões, mas só se eles forem bonzinhos. Não gosta de verduras, exceto cenoura crua. E tem uma risada diferente quando está realmente feliz, mais aguda, quase um guincho. Como se tivesse ouvido, Miguel soltou exatamente essa risada naquele momento, quando conseguiu fazer a pipa subir bem alto no céu azul. Essa risada, Eduardo murmurou sorrindo. Essa risada, Marina confirmou. Eles ficaram em silêncio, observando Miguel brincar. E pela primeira vez desde o reencontro, Marina não se sentiu tensa na presença de Eduardo. Ainda havia desconfiança, ainda havia mágoas, mas algo estava mudando. Devagar, quase imperceptivelmente, mas estava mudando. 2 meses haviam se passado desde os primeiros encontros desajeitados. Eduardo agora fazia parte da rotina semanal de Miguel, e Marina começava a perceber mudanças sutis em si mesma. Não mais tensionava os ombros quando via o carro dele estacionado em frente ao prédio. Não mais verificava obsessivamente o celular quando Miguel saía com o pai para tomar sorvete. Neste sábado chuvoso de outubro, Marina estava resfriada e com uma dor de cabeça que parecia ter raízes profundas atrás dos olhos. Miguel saltitava pela sala pequena do apartamento, cheio de energia acumulada pela chuva, que não parava de cair há 2 dias. Mamãe, quando o Eduardo chega? Perguntou Miguel pela 10ª vez na manhã, colando o narizinho na janela embaçada para observar a rua molhada lá embaixo. Daqui a pouco, meu amor, Marina respondeu, a voz rouca, enquanto se aconchegava no sofá com uma xícara de chá de gengibre fumegante. O aroma picante subia em espirais preguiçosas, misturando-se com o cheiro acolhedor de chuva que entrava pelas frestas da janela. Quando Eduardo tocou a campainha, Marina se arrastou até a porta, envolvida num roupão de algodão macio cor de pêssego.
Seus cabelos estavam presos num coque desleixado, mechas rebeldes escapando ao redor do rosto pálido. Quando abriu a porta, Eduardo a encontrou com os olhos vermelhos e o nariz escorrendo. Marina, você está doente, disse imediatamente, a preocupação evidente na voz. É só um resfriado, ela murmurou, dando passagem para ele entrar. Miguel está louco para sair, mesmo com essa chuva. Eduardo observou a sala bagunçada, brinquedos espalhados pelo chão, xícaras de chá pela mesa de centro, lenços usados num montinho sobre o sofá. Marina claramente estava se cuidando sozinha, enquanto tentava manter Miguel entretido. Papai Eduardo! Miguel gritou, correndo para abraçá-lo. A palavra papai saiu naturalmente, sem cerimônia, e Eduardo sentiu o coração se apertar de emoção. Nas últimas semanas, Miguel havia começado a chamá-lo assim espontaneamente, e cada vez ainda era um milagre para Eduardo. Oi, campeão, Eduardo disse, pegando Miguel no colo. A mamãe não está se sentindo bem, né? Ela tossiu a noite toda, Miguel contou com seriedade de criança, e fez um chá que cheira esquisito. Eduardo olhou para Marina, que havia se deixado cair de volta no sofá, tremendo ligeiramente. Você tomou alguma coisa? Remédio. Paracetamol há pouco, ela murmurou, puxando uma manta sobre as pernas. Vai passar. Miguel, Eduardo disse, colocando o menino no chão. Que tal se a gente cuidasse da mamãe hoje, em vez de sairmos? Miguel bateu palminhas, animado com a ideia. Posso fazer chá para ela? Vamos fazer juntos. Eduardo sorriu. Mas primeiro vamos deixar a mamãe descansar. Nas próximas 3 horas, Marina assistiu de seu cantinho no sofá a uma cena que jamais havia imaginado possível. Eduardo e Miguel trabalharam como uma equipe perfeita, transformando o apartamento num hospital improvisado. Eduardo preparou uma sopa de legumes aromática, enquanto Miguel organizava os remédios numa bandejinha colorida. O menino levava copos d'água para a mãe a cada 15 minutos, e Eduardo verificava sua temperatura regularmente com um termômetro que havia corrido para comprar na farmácia. Você não precisa fazer isso, Marina disse quando Eduardo apareceu com uma tigela fumegante de sopa, a fragrância de cenoura e salsinha fazendo seu estômago roncar pela primeira vez no dia. Claro que preciso, Eduardo respondeu suavemente, sentando-se na beirada do sofá. Miguel precisa da mãe saudável. E eu quero cuidar de vocês. A simplicidade da declaração pegou Marina desprevenida. Ela aceitou a sopa em silêncio, notando como as mãos de Eduardo eram cuidadosas ao entregar a tigela, como seus olhos a observavam preocupados, enquanto ela tomava as primeiras colheradas. Está boa? Perguntou ansioso. Está perfeita, Marina admitiu, e viu o alívio se espalhando pelo rosto dele. Miguel se acomodou entre os dois no sofá, segurando um livro de histórias. Papai Eduardo, conta a história do dragão bonzinho para a mamãe. Ela adora essa. Eduardo pegou o livro, mas em vez de ler, olhou para Marina. Você conhece a história? Conheço de cor. Marina sorriu fracamente. Miguel me faz contar toda noite. Então conta você, Eduardo disse suavemente. Sua voz é mais bonita que a minha. Marina começou a contar a história conhecida, mas sua voz rouca mal saía da garganta. Eduardo percebeu sua dificuldade e, sem dizer nada, continuou onde ela havia parado, imitando vozes diferentes para cada personagem e fazendo Miguel gargalhar. Enquanto ouvia Eduardo narrar com entusiasmo genuíno, Marina sentiu algo se movendo em seu peito. Não era apenas gratidão pelo cuidado, era reconhecimento. O homem sentado ao seu lado, fazendo vozes engraçadas para entreter uma criança doente, era completamente diferente do empresário frio que havia a rejeitado 3 anos antes. No final da tarde, quando a chuva finalmente parou
e o sol apareceu timidamente entre as nuvens, Miguel adormeceu encostado no peito de Eduardo. Marina observou o homem que segurava seu filho, uma das mãos grandes acariciando delicadamente os cabelos escuros de Miguel, a outra ajustando a mantinha sobre o corpinho pequeno. "Obrigada", disse baixinho para não acordar a criança. "Não precisa agradecer", Eduardo murmurou de volta. "É isso que se faz por família." A palavra família pairou no ar entre eles como uma borboleta delicada. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, não de tristeza, mas de algo que não ousava nomear ainda. Eduardo começou hesitante. "Posso te fazer uma pergunta?" "Qualquer coisa." "Por que você realmente voltou? A verdade." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Miguel adormecido em seus braços. "Porque nos últimos 3 anos, eu me tornei tudo o que pensei que queria ser. Rico, poderoso, respeitado. Mas quando acordava de manhã, olhava no espelho e via um homem vazio, alguém que tinha conquistado o mundo inteiro, mas perdido sua alma no processo." Marina o observou com atenção, percebendo a sinceridade crua em sua voz. "Quando te vi no shopping, quando vi Miguel, foi como se alguém tivesse ligado uma luz numa casa abandonada. Eu percebi que havia perdido a única coisa que realmente importava, a chance de amar e ser amado de verdade." "E agora?" Marina perguntou suavemente. "Como você se sente agora?" Eduardo ergueu os olhos para ela e Marina viu ali uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego. "Agora eu acordo todos os dias pensando em vocês dois, pensando no sorriso do Miguel, na forma como você canta para ele dormir, em como vocês transformaram uma casa pequena na coisa mais parecida com o lar que eu já conheci." A confissão saiu carregada de uma emoção tão intensa que Marina sentiu o coração acelerar. "Eduardo, eu sei que não mereço." Ele continuou rapidamente. "Sei que machuquei você de uma forma quase imperdoável. Mas, Marina, eu te amo. Ainda te amo. E amo esse menino como se tivesse estado presente desde o primeiro dia da vida dele." Marina ficou sem palavras. Havia sonhado com esse momento nos primeiros meses após o nascimento de Miguel. Havia imaginado Eduardo voltando e implorando perdão. Mas agora que estava acontecendo, sentia-se perdida. "Você não precisa me responder agora", Eduardo disse, interpretando seu silêncio como rejeição. "Só queria que você soubesse." Marina olhou para Miguel dormindo tranquilamente, completamente alheio às emoções turbulentas dos adultos. Olhou para Eduardo, que segurava seu filho com tanto cuidado, tanto amor. Olhou para si mesma, para o medo que ainda carregava, mas também para a esperança que começava a florescer. "Eduardo", disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Ele a olhou expectante, o coração claramente batendo forte no peito. "Eu preciso de tempo", disse honestamente. "Preciso ter certeza de que isso é real, que não é só culpa ou solidão. Miguel merece estabilidade, merece pessoas que tenham certeza do que sentem." Eduardo assentiu, aliviado por ela não ter o rejeitado completamente. "Quanto tempo você precisar?" Naquele momento, Miguel se remexeu no colo de Eduardo, murmurou algo ininteligível e sorriu dormindo. O sorriso inocente do menino pareceu abençoar a conversa, como se aprovasse silenciosamente o que estava acontecendo. "Mas, Eduardo", Marina continuou, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Obrigada. Por hoje, por cuidar de nós. Por mostrar que você pode ser o homem que eu sempre soube que existia dentro de você." Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Marina." "Shh!" Ela o interrompeu suavemente. "Não estrague o momento." Eles ficaram assim enquanto o sol se punha lá fora, pintando o apartamento pequeno com tons dourados.
Eduardo segurando Miguel, Marina observando os dois, e entre eles algo frágil, mas real, começando a crescer novamente. Quando chegou a hora de colocar Miguel na cama, Eduardo ajudou com a rotina noturna que havia aprendido a valorizar. Escovação de dentes, pijama de dinossauros, história rápida e beijo de boa noite. Papai Eduardo vai dormir aqui hoje? Miguel perguntou sonolento. Eduardo e Marina trocaram olhares. Não hoje, campeão, Eduardo disse suavemente, mas volto amanhã se a mamãe deixar. Claro que pode, Miguel murmurou já quase dormindo. Gosto quando vocês ficam juntinhos. Quando saíram do quarto de Miguel, Marina e Eduardo ficaram parados no corredor estreito, muito próximos um do outro. O ar entre eles estava carregado de eletricidade, de possibilidades não ditas. Marina, Eduardo murmurou, erguendo a mão para tocar seu rosto. Ela não se afastou quando os dedos dele acariciaram sua bochecha com delicadeza infinita. Não se afastou quando ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo de recuar se quisesse. E então seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, tentativo, carregado de anos de saudade e arrependimento. Não foi o beijo apaixonado de quando eram jovens. Foi algo mais profundo, mais maduro. Era o beijo de duas pessoas que haviam passado pelo fogo e encontrado um caminho de volta uma para a outra. Quando se separaram, Marina tinha lágrimas nos olhos. Isso muda tudo, sussurrou. Eu espero que sim, Eduardo respondeu, tocando a testa na dela. E naquele corredor mal iluminado, com o som da respiração tranquila de Miguel vindo do quarto, Marina soube que sim, tudo havia mudado. 6 meses se passaram desde aquele beijo no corredor. 6 meses de reconstrução cuidadosa, de conversas longas depois que Miguel dormia, de passeios em família nos finais de semana. Marina havia se mudado para um apartamento maior, com um quarto próprio para Miguel e espaço suficiente para Eduardo passar algumas noites por semana. Nesta manhã ensolarada de abril, Marina estava na cozinha preparando panquecas, enquanto observava pela janela Eduardo e Miguel, brincando no pequeno jardim do condomínio. Os dois estavam sujos de terra, plantando mudas de girassol num canteiro que Eduardo havia preparado especialmente para o filho. Olha, papai, ela já está crescendo, exclamou Miguel, apontando para uma folhinha verde que brotava timidamente da terra escura. Está mesmo, campeão. Eduardo sorriu, limpando uma mancha de terra da bochecha rechonchuda do menino. Daqui a alguns meses, vamos ter girassóis enormes aqui. Marina sorriu, mexendo a massa dourada na frigideira. O cheiro doce das panquecas se espalhava pela cozinha, misturando-se com o aroma de café fresco e o perfume das rosas que Eduardo havia plantado próximo à janela. Era uma manhã perfeita de domingo, daquelas que ela havia sonhado durante tantas noites solitárias. Seu telefone tocou. Era Carla. Marina, você viu as redes sociais hoje? A voz da amiga soava estranha. Não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eduardo, ele postou uma foto de vocês três no Instagram dele e escreveu uma coisa que... Marina, acho que você deveria ver. Marina franziu a testa, secando as mãos no avental florido. Espera aí, vou ver. Ela abriu o Instagram de Eduardo e sentiu o coração parar. A foto havia sido tirada no sábado anterior, durante um piquenique no parque. Ela estava rindo de algo que Miguel havia dito, os cabelos soltos, dançando no vento, enquanto Eduardo segurava o menino no colo. Miguel fazia uma careta engraçada para a câmera, os três parecendo a família mais feliz do mundo. Mas foi a legenda que a deixou sem ar. Há 4 anos cometi o maior erro da minha vida. Rejeitei o amor mais puro que já conheci e virei as costas para o milagre mais belo que poderia ter acontecido comigo. Hoje, pela misericórdia divina e pela generosidade de uma mulher extraordinária, tenho uma segunda chance. Marina,
Você não apenas me perdoou, você me ensinou o que significa amar de verdade. Miguel, meu filho, você me deu um propósito que eu nem sabia que procurava. Vocês dois transformaram um homem vazio em alguém que finalmente entende o que é família. Eu amo vocês mais que qualquer império, mais que qualquer conquista, mais que minha própria vida. E hoje, diante de todos que me conhecem, quero que saibam, vocês são meu maior tesouro. Da família, amor, nos deu segunda chance. Meu milagre. A postagem já tinha mais de 500 comentários e 1000 curtidas. Marina scrollou rapidamente, vendo mensagens de felicitações. Alguns comentários maldosos de ex-namoradas de Eduardo, mas principalmente uma avalanche de amor e apoio. Suas mãos tremiam quando colocou o telefone na bancada da cozinha. Eduardo nunca havia falado publicamente sobre vida pessoal. Sua conta no Instagram sempre foi estritamente profissional. Fotos de reuniões importantes, eventos corporativos, conquistas empresariais, expor sua vida privada, admitir publicamente que havia errado. Isso era imenso para um homem como ele. A porta da cozinha se abriu e Eduardo entrou carregando Miguel nos braços, os dois cobertos de terra, mas radiantes de felicidade. As panquecas estão cheirando muito bem, Eduardo disse, beijando a bochecha de Marina antes de colocar Miguel na cadeirinha alta. Eduardo, Marina disse, a voz embargada de emoção. Eu vi sua postagem. Eduardo parou no meio do movimento de lavar as mãos na pia. E o que achou? Por que você fez isso? Perguntou ela suavemente. Por que se expôs assim? Eduardo secou as mãos devagar, escolhendo as palavras. Porque cansei de esconder o que sinto. Cansei de fazer reuniões e fingir que minha vida pessoal não existe. Vocês dois são a coisa mais importante que já aconteceu comigo, e quero que o mundo inteiro saiba disso. Miguel, alheio à conversa emocional dos adultos, batia as mãozinhas na mesa animado. Panqueca! Panqueca! Marina serviu as panquecas douradas em pratos coloridos, mas sua mente estava longe da cozinha ensolarada. Eduardo, você tem certeza? Uma vez que está público, não tem volta. Suas reuniões, seus clientes... Marina, Eduardo a interrompeu suavemente pegando suas mãos. Há 4 anos escolhi negócios em vez de vocês. Foi a pior decisão da minha vida. Hoje escolho vocês. Sempre vou escolher vocês. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Marina. Eduardo... Papai, por que a mamãe está chorando? Miguel perguntou preocupado, observando os adultos com seus olhos azuis arregalados. São lágrimas de felicidade, campeão. Eduardo explicou, acariciando os cabelos do filho. A mamãe está feliz. Igual quando você me deu o carrinho? Miguel perguntou, lembrando do primeiro presente que havia recebido do pai. Muito mais que isso, Eduardo sorriu. Depois do café da manhã, enquanto Miguel tirava sua soneca habitual, Eduardo e Marina se sentaram no pequeno sofá da sala. Ela estava aninhada em seus braços, ouvindo o som ritmado de seu coração. Marina, Eduardo disse de repente, a voz estranhamente nervosa. Tem uma coisa que quero te perguntar há semanas, mas nunca acho o momento certo. Marina se afastou para olhar seu rosto, percebendo a ansiedade em seus olhos. O que é? Eduardo respirou fundo e, para sua surpresa total, desceu do sofá e se ajoelhou no chão diante dela. Do bolso da calça jeans, tirou uma pequena caixinha de veludo azul marinho. Marina levou as mãos à boca, os olhos arregalados de choque. Marina, Eduardo começou, a voz tremendo de emoção. Eu sei que não mereço uma segunda chance, sei que machuquei você de uma forma que jamais poderei compensar completamente. Mas quero passar o resto da minha vida tentando. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero estar presente para todos os marcos do Miguel. O primeiro dia de escola, as apresentações de teatro, os jogos de futebol. Quero mais filhos com você se você quiser. Quero envelhecer ao seu lado.
e contar para nossos netos como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de diamante delicado e elegante, muito diferente do anel extravagante que havia comprado anos atrás. Este era pessoal, escolhido pensando no gosto dela, na personalidade dela. Marina Santos, você quer se casar comigo? Você quer ser minha esposa, minha companheira, minha família para sempre? Marina estava chorando abertamente agora, as lágrimas escorrendo sem controle pelas bochechas. Durante tantos anos, havia imaginado esse momento, havia sonhado com essa pergunta, mas nunca imaginou que seria tão perfeito, tão sincero, tão carregado de amor verdadeiro. Eduardo conseguiu dizer através das lágrimas, sim, 1000 vezes sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois se levantou e a beijou com paixão, como se estivessem selando não apenas um noivado, mas uma promessa sagrada de recomeço. Foi quando ouviram uma vozinha sonolenta vindo do corredor. Mamãe? Papai? Por que vocês estão fazendo barulho? Eles se separaram, rindo através das lágrimas, e viram Miguel parado na porta da sala, esfregando os olhinhos com punhos cerrados, os cabelos bagunçados pela soneca. Vem cá, campeão, Eduardo disse abrindo os braços. Miguel correu para eles e Eduardo o pegou no colo, sentando-se de volta no sofá, ao lado de Marina. Miguel, Marina disse, secando as lágrimas, o papai Eduardo me fez uma pergunta muito importante hoje. Que pergunta? Miguel quis saber, curioso. Ele perguntou se eu queria me casar com ele. Marina explicou suavemente. Isso significa que vamos ser uma família de verdade, para sempre. Miguel processou a informação com a seriedade típica das crianças. E você disse sim? Disse sim, Marina confirmou sorrindo. Miguel bateu palminhas animado. Então agora o papai Eduardo vai morar aqui para sempre? Para sempre, Eduardo confirmou, beijando a cabeça do filho. E posso chamar você só de papai agora, sem o Eduardo? Eduardo sentiu o coração se despedaçar de emoção. Claro que pode, meu filho. Seria a maior honra da minha vida. Miguel se aconchegou entre os dois, satisfeito com as respostas. Vamos contar para a vovó Carla? Marina e Eduardo riram. Vamos contar para todo mundo, Marina disse. Naquela tarde, organizaram um churrasco improvisado no jardim do condomínio. Carla chegou primeiro, abraçando Marina com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que vocês voltariam um para o outro, disse emocionada. Aos poucos, outros amigos chegaram. Eduardo havia convidado alguns colegas próximos do trabalho, pessoas que conheciam sua história e estavam genuinamente felizes por sua transformação. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons rosa e dourado, Eduardo pediu atenção de todos os presentes. Amigos, começou, segurando a mão de Marina enquanto Miguel brincava aos seus pés. Vocês sabem que não sou homem de muitas palavras quando se trata de sentimentos, mas hoje preciso falar. Ele olhou para Marina, depois para Miguel, que havia parado de brincar para prestar atenção. Há 4 anos, eu tinha tudo o que pensava que queria na vida. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas estava vazio por dentro. Cometi erros terríveis. Machuquei pessoas que amava e quase perdi a chance de conhecer o amor verdadeiro. Sua voz se embargou ligeiramente. Marina me deu uma segunda chance que eu não merecia. Miguel me ensinou o que significa ser pai, ser família. Eles transformaram um homem perdido em alguém que finalmente entende o que realmente importa na vida. Ele se ajoelhou novamente, dessa vez pegando Miguel no colo. Então, hoje, diante de todos vocês que são importantes para nós, eu quero declarar oficialmente: Marina Santos, você é a mulher mais forte, mais generosa e mais linda que eu conheço. Miguel Santos, você é o filho mais incrível que um pai poderia sonhar em ter. E eu prometo diante de Deus e de todos aqui presentes
que vou dedicar o resto da minha vida a amar vocês, proteger vocês e ser o homem que vocês merecem. Miguel, sempre espontâneo, gritou bem alto: Eu te amo, papai! A declaração inocente arrancou risadas e lágrimas de todos os presentes. Eduardo beijou o filho e depois Marina, enquanto os convidados aplaudiam emocionados. Nós também te amamos, Marina sussurrou contra seus lábios. Para sempre. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Marina olhou para sua pequena família. Eduardo contando histórias para Miguel e outras crianças que haviam aparecido. O menino rindo daquela risada aguda que ela tanto amava. O homem que quase perdeu agora completamente dedicado a ser pai. Pensou em todos os momentos difíceis que havia passado sozinha, todas as noites que havia chorado de medo e solidão, todas as vezes que havia se perguntado se havia tomado a decisão certa ao manter Miguel. Agora sabia que sim. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dor havia valido a pena para chegar até este momento perfeito. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E, finalmente, depois de tanto tempo, eles estavam em casa. Quando a última estrela apareceu no céu escuro, Marina, Eduardo e Miguel subiram para o apartamento de mãos dadas. Miguel adormeceu no colo do pai, enquanto Marina cantarolava baixinho uma canção de ninar. Ele vai lembrar deste dia quando crescer? Eduardo perguntou suavemente, colocando o menino na caminha. Talvez não dos detalhes, Marina respondeu, cobrindo Miguel com o cobertor de dinossauros. Mas vai lembrar do amor, sempre vai lembrar de ser amado. Eduardo passou o braço ao redor da cintura dela e os dois ficaram observando Miguel dormir. Seus cabelos escuros espalhados no travesseiro, o rosto angelical relaxado em sono profundo, um sorriso pequeno brincando nos lábios. Obrigado, Eduardo sussurrou. Por quê? Por me ensinar que o amor verdadeiro não desiste, por me dar a família mais linda do mundo, por fazer de mim o homem mais sortudo da terra. Marina se virou em seus braços, tocando suavemente seu rosto. Obrigada a você, por voltar, por lutar por nós, por me mostrar que vale a pena acreditar em segundas chances. Eles se beijaram ali no quarto do filho, selando não apenas seu amor renovado, mas a promessa de um futuro construído sobre perdão, crescimento e amor incondicional. E assim, 4 anos depois de uma rejeição cruel, 3 anos depois de um nascimento solitário e 6 meses depois de um reencontro inesperado, Marina, Eduardo e Miguel finalmente tinham o que sempre haviam merecido. Uma família verdadeira, construída sobre as bases mais sólidas que existem. Amor, perdão e a certeza de que, às vezes, os finais mais felizes nascem dos começos mais dolorosos.